E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da mecânica dos fluidos. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. No experimento dos hemisférios de Magdeburgo, seja ΔP a diferença entre a pressão atmosférica externa e a pressão interna, e seja Dzinho o diâmetro dos hemisférios. Item A. Calcule a força que teria de ser exercida por cada parelha de cavalos para separar os hemisférios. Para resolver o item A, vamos começar analisando melhor a figura ilustrada no quadro. Aqui nós temos os dois hemisférios de mesmo diâmetro Dzinho. A diferença de pressão representada por ΔP, dada pela pressão atmosférica externa menos a pressão interna, é uma constante, ou seja, independentemente da região de análise na superfície da esfera em questão, ΔP possui o mesmo valor. Eu vou admitir que uma parelha de cavalos esteja puxando o hemisfério do lado direito com uma força de intensidade Fc na mesma direção e sentido do eixo Y. Para obter a intensidade mínima de Fc, eu preciso calcular a força que atua, a intensidade da força que atua no hemisfério do lado direito devido a essa diferença de pressão na direção do eixo Y. Essa força que eu acabo de mencionar atua em oposição à força Fc, justamente pelo fato da pressão externa ser maior que a pressão interna. Portanto, ao calculá-la, devido a essa diferença de pressão, eu consigo determinar a intensidade mínima de Fc. Para fazer isso, eu vou começar calculando a contribuição infinitesimal dF à força total F. Sendo assim, eu vou recorrer à seguinte expressão. dF, que atua em oposição ao vetor radial, conforme eu ilustro no quadro, é igual a diferença de pressão ΔP vezes a área do elemento infinitesimal dada por dA. A partir de agora, eu vou fazer decomposições de dF. Primeiro, eu vou jogar o vetor dF no plano XY. Para fazer isso, basta observar que, se a direção de dF forma um ângulo θ com o eixo Z, este ângulo aqui, também mede θ. Conforme nós sabemos, esse triângulo que eu aqui ilustro é um triângulo retângulo. Sendo assim, a projeção de dF no plano XY envolve o seno do ângulo θ. Logo, eu posso escrever que o seno do ângulo θ, que eu aqui ilustro, é igual ao cateto oposto, portanto, a projeção de dF no plano XY, muito bem, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é a própria intensidade de dF. Sendo assim, dF projetado no plano XY é igual a dF vezes o seno do ângulo θ. Muito bem? Sendo assim, eu posso afirmar que dF agora se encontra, dFXY está orientado nessa direção e sentido que eu aqui ilustro. Agora, eu vou projetar dFXY na direção do eixo Y e, portanto, eu vou recorrer ao ângulo φ que eu aqui ilustro. Perceba o seguinte, a projeção no eixo Y, o vetor que representa essa projeção, conforme eu ilustro no quadro, está vinculado ao seno de φ. Perceba que o ângulo φ aparece justamente nesse vértice desse triângulo retângulo que eu aqui ilustro. Portanto, se esse ângulo mede φ, esse ângulo mede φ. Consequentemente, o seno do ângulo φ é igual à medida do cateto oposto, que eu aqui ilustro, dF XY,
Seno de φ é a medida do cateto oposto, que é dfy. Muito bem. Sobre a hipotenusa, que é df no plano xy. Consequentemente, nós vamos obter que dfy é igual a dfxy, que é df seno de θ, vezes o seno de φ. Então, observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. A partir de agora, basta somar todas as contribuições infinitesimais dfy, fazendo a varredura de toda a superfície do hemisfério do lado direito. Sendo assim, nós vamos obter que f na direção do eixo y é igual à integral de dfy e, portanto, nós temos a integral da seguinte expressão. df é ΔP dA. Então, nós temos ΔP seno de θ seno de φ dA. Eu vou escrever a área infinitesimal dA em coordenadas esféricas. dA, portanto, é dado pelo raio da superfície esférica ao quadrado vezes o seno de θ dθ dφ. Sendo assim, a força F na direção do eixo Y, em oposição à força FC, é igual. Então, ΔP vezes o raio R elevado ao quadrado, que multiplica. Então, agora nós temos a integral na variável φ. Então, nós temos a integral do seno de φ em relação a φ. Para fazer a varredura do hemisfério do lado direito, φ vai variar de 0 a π. Portanto, esses são os limites de integração. E agora nós temos a integral na variável θ. Então, nós temos a integral do seno ao quadrado de θ dθ. Na variável θ, eu reforço para fazer a varredura do hemisfério do lado direito, θ vai variar de 0 até π. Muito bem. E, portanto, a gente obtém que Fy é igual. O raio é a metade do diâmetro d. Portanto, nós temos ΔP, que multiplica d elevado ao quadrado sobre 4, que multiplica a integral do seno de φ. A integral do seno de φ, vamos aqui no rascunho, ela é o negativo do cosseno de φ. A derivada do cosseno é menos seno e, portanto, derivando menos o cosseno de φ, você obtém seno de φ. Logo, a integral de seno de φ em relação a φ é o negativo do cosseno de φ de 0 a π. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter menos o cosseno em π. O cosseno em π é menos 1, com o sinal de menos multiplicando 1 positivo, menos o cosseno em 0 grau. O cosseno em 0 grau é 1. Pela regra de sinal, 1 mais 1 e, portanto, 2. Logo, nós vamos obter ΔPd quadrado sobre 4 vezes 2, vezes a integral do seno ao quadrado de θ em relação a θ de 0 a π. Muito bem? Observe a expressão obtida até aqui, o pequeno cálculo realizado. A partir de agora eu vou resolver essa integral. Para fazer isso, você precisa recordar que, então vamos construir a expressão juntos. O cosseno de 2θ, que é o cosseno de θ mais θ, é o cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ. Portanto, se eu fizer 1 menos o cosseno do ângulo 2θ e dividir o resultado por 2, eu vou obter justamente o seno ao quadrado de θ. Observe por quê. 1 menos o cosseno de 2θ
Isso nos dá 1 menos o cosseno ao quadrado de θ, que é o seno ao quadrado de θ, pela regra de sinal, mais seno ao quadrado de θ, e, portanto, 2 seno ao quadrado de θ, tudo isso dividido por 2. Logo, nós temos aqui justamente o seno ao quadrado de θ. Sendo assim, essa integral, que eu vou chamar simplesmente de I, fica dada por... Então vamos lá. I é igual a integral de 0 a π de meio menos o cosseno de 2θ sobre 2 em relação a θ. Logo, nós vamos obter a integral de 1 sobre 2 em relação a θ de 0 a π. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter 1 sobre 2 vezes θ de 0 a π. Logo, π sobre 2. Portanto, π sobre 2, agora menos. Nós temos a integral de 0 a π de 1 sobre 2 vezes o cosseno de 2θ em relação a θ. Para resolver essa integral, eu vou recorrer à regra da substituição. Então vamos aqui no rascunho. Eu vou fazer o seguinte, vou admitir que 2θ é igual a ômega. Então, 2θ é igual a ômega. Sendo assim, d ômega é igual a derivada de 2θ em relação a θ, 2, que multiplica dθ. Sendo assim, nós vamos obter π sobre 2 menos meio, que multiplica a integral do cosseno de 2θ em relação a θ. Então, nós temos a integral do cosseno de ômega, e dθ é d ômega sobre 2. Portanto, aqui aparece 1/4, e aqui eu coloco simplesmente d ômega. Bom, recuperando agora a variável original, você vai obter π sobre 2 menos 1/4, que multiplica a integral do cosseno de ômega. É o seno de ômega, em que ômega é 2θ, então seno de 2θ de 0 a π. Observe agora o seguinte fato. O seno de 2θ, quando θ é igual a π, nos dá o seno de 2π, que é 0, menos o seno de 0, que é 0, portanto, esse termo vai embora. Logo, o valor de I é justamente π sobre 2. Então, observe no quadro o cálculo realizado até aqui. Logo, nós vamos obter que a intensidade de Fy é igual a... Então, vamos lá. A intensidade de Fy é... Então, nós temos ΔP, d ao quadrado, vezes 1 sobre 2. Multiplicando π sobre 2. Portanto, nós temos ΔP, que multiplica π d ao quadrado sobre 4. Que multiplica π d elevado ao quadrado sobre 4. Logo, a força aplicada pela parelha de cavalos, representada por Fc, ela tem que vencer Fy, que atua no sentido oposto. Sendo assim, Fc tem que ser maior do que ΔP vezes π d elevado ao quadrado sobre 4. Então, observe no quadro o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado até aqui. Analisando a expressão obtida, você pode, a partir de agora, aplicar diretamente o seguinte raciocínio. Ao invés de fazer a decomposição do vetor df na direção do eixo y,
Perceba como deu trabalho fazer essa decomposição. Você pode simplesmente projetar a área da superfície do hemisfério do lado direito no plano ZX. Perceba que essa área projetada é justamente a área dessa circunferência, cujo vetor normal de orientação se encontra na direção do eixo Y. Desta forma, você pode simplesmente, a partir de agora, calcular a força na direção do eixo Y, fazendo a diferença de pressão existente vezes o valor da área projetada, dada por π vezes o raio elevado ao quadrado. Como o raio é o diâmetro sobre 2, π vezes d elevado ao quadrado sobre 4. Note que este raciocínio nós já utilizamos no estudo de forças hidrostáticas sobre superfícies submersas curvas. Vamos agora para o item B. O item B diz o seguinte: na experiência realizada em 1654, tinha-se um diâmetro Dzinho de 37 centímetros e, portanto, 0,37 metro. E pode-se estimar a pressão interna residual em 0,1 atm. Portanto, se a pressão interna vale 0,1 atm e a pressão externa vale 1 atm, nós temos aqui 0,9 atm. Portanto, a diferença de pressão corresponde a 0,9 atm. Eu vou admitir que 1 atm corresponde a 1,013 vezes 10 elevado à quinta Pascal. E vou assumir que G é 9,8 metros por segundo elevado ao quadrado. Qual era a força necessária neste caso? Se um cavalo forte consegue exercer uma tração de 80 kg-força, qual teria sido o número mínimo de cavalos em cada parelha necessário para a separação? Bom, para efetuar os cálculos, eu vou admitir a seguinte relação. Um cavalo, então vamos colocar isso aqui. Um cavalo saudável gera uma força de 80 kg-força. E 80 kg-força corresponde a 784 newtons. Portanto, observe os dados ilustrados no quadro. Muito bem? Bom, levando estes resultados nessa expressão, você vai obter, portanto, o seguinte resultado, né? Nós temos Dzinho valendo 0,37 metro, 0,37 elevado ao quadrado, divide por 4, multiplica por π e pela diferença de pressão ΔP, que é 0,9 vezes 1,013 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Fazendo isso, você vai encontrar que a força Fc tem que ser maior do que 9.802,7 newton. Então, Fc tem que ser maior do que 9.802,7 newton. Muito bem? Fazendo a conversão de newton para quilograma-força, se 80 kg-força corresponde a 784 newton, 9.802,7 newton, xzinho, você vai obter aproximadamente 1.000 kg-força. Para descobrir agora o número de cavalos, basta fazer a seguinte divisão. Você vai pegar 1.000 kg-força e dividir por 80 kg-força. Você vai obter 12,5 cavalos. Como não existe metade de um cavalo, você vai encontrar, portanto, que o número mínimo de cavalos é igual a 13 em cada parelha. Lembre-se que o raciocínio, o cálculo realizado para o hemisfério do lado direito, vale para o hemisfério do lado esquerdo. Observe no quadro, portanto, uma última vez os resultados obtidos
todos os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.